Entenda que as discussões nem sempre são feitas para serem vencidas. Existe uma armadilha em pensar que só pode haver um no topo da montanha. E se isso for verdade, é um lugar muito solitário para se estar. As discussões, na minha opinião, são oportunidades de criar entendimento. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você é um advogado certificado pelo Conselho do Texas que se tornou viral nas redes sociais com suas mensagens diárias de inspiração, construção de confiança, como lidar com situações delicadas, discussões, como lidar com seres humanos desagradáveis e como manter a calma e a paz e criar resultados incríveis em conversas nesse diálogo. É isso aí. Eu tô curioso em toda a sua experiência como advogado, quando foi a vez que você se viu na situação mais complicada num julgamento, em que você pensou, tipo, não tem como sair dessa, ou não vamos vencer esse caso porque eu não tenho as habilidades necessárias, ou as coisas não estão indo bem, e que isso te ensinou sobre como se preparar melhor para casos que você enfrentou no futuro? Sim, um dos meus primeiros julgamentos. Foi o primeiro em que atuei sozinho. Muitas vezes, no mundo jurídico, você tem um associado, você tem um parceiro, você tem alguém que está com você. E esse foi o primeiro em que atuei sozinho. Era um caso maior, em que você chega lá, há essa percepção, especialmente quando você é jovem, de que a tinta em seu cartão de advogado, na sua carteira da ordem, ainda não secou, sabe? Eles conseguem perceber que você ainda está em experiência. Você não faz ideia do que está fazendo, Não, né? você sente essa pressão, porque na maioria das vezes, mesmo quando você tem 26, 28 anos, eu sou mais jovem do que o meu cliente, cara. Então, isso acontece. Eu não confio em você, né? Exato, a esse nível de confiança. Eu sei que vou fazer isso. Eu era um júri completo. Existem diferentes júris, dependendo dos tribunais. Há tribunais municipais com 6 jurados, diferentes tribunais constitucionais. Eles tinham um tribunal com 12 jurados. Isso é um julgamento típico que você vê na TV, sabe? Era um júri de 12 Sim, pessoas. um júri de 12. Era um caso maior. O outro lado tinha 2 advogados de um escritório maior. Eles usavam um terno e gravata, pareciam bem arrumados. No final, isso acabou funcionando a meu favor. Mas eu me encontrei em uma situação complicada quando estava interrogando uma testemunha e comecei a ficar muito defensivo. Comecei a permitir que o que estavam dizendo me afetasse. Tínhamos essas testemunhas difíceis, então o caso foi ficando assim... Essa não era testemunha, era do outro lado. Não era minha testemunha, era um especialista do outro lado. São pessoas que são pagas quantias absurdas de dinheiro pela outra parte para testemunhar como opinião de especialista, mas esse cara era um veterano. Ah, ele sabia o que dizer. Ele sabia. E ele me pegou como se eu fosse o melhor bife, cara. Ele me pegou de jeito. Mas o que aprendi com isso? Isso foi apenas no primeiro dia. Isso foi só no primeiro dia. No final, eu ganhei o julgamento. Mas porque eu não permiti a mim mesmo. Fizemos um segundo dia. Foi a segunda vez que ele foi ao banco das testemunhas. Uau. E no dia seguinte eu fiz algo diferente. Alinhei meus pensamentos sobre como eu queria abordar a situação antes mesmo de entrar nela. Eu não fiz isso no primeiro dia. Me dá um exemplo, o que é isso? Sim, normalmente a gente vai na base da intuição, se apenas está lá. É fácil ficar sobrecarregado. É fácil entrar naquele momento e de repente você está apenas sobrevivendo na conversa. Então você está procurando maneiras diferentes de talvez magoar alguém, de dar uma resposta esperta. Para se defender. Exatamente, muito disso. Lembro de entrar no meu carro e pensar, não posso fazer isso de novo, não dá para fazer isso de novo. Comecei a criar frases diferentes que eu diria a mim mesmo para me ajudar a me alinhar naquele momento. Quando ele fizer isso de novo, quando eu ficar defensivo de novo, quando ele disser algo que eu sei que não é legal, que ele está tentando me provocar, como é que eu vou responder a isso? Exatamente, exatamente. Havia essa necessidade de provar a mim mesmo, estando sozinho, sem ninguém do escritório comigo, de tentar me mostrar. E às vezes, quando temos essa pressão, há a necessidade de prometer demais, de exagerar, e você acaba tentando parecer bonito demais e se estende demais. Desta vez, eu não fiz isso. Comecei a escrever coisas no topo do meu bloco de notas para garantir que essas coisas entrassem na minha mente. Eu dizia primeiro,
Apenas seja Jefferson. Não se preocupe em tentar ser um advogado de tribunal durão na TV, sabe? Daqueles que você vê. Apenas seja você. Apenas seja você. E quem é Jefferson? É um cara que, quando ouve alguém ficar na defensiva, eu digo, ok, eu simplesmente fico assim, tudo bem. Eu apenas, sim, como água nas costas de um pato. Foi o primeiro passo. De repente, a arrogância dele, quando eu ficava assim na defensiva, sabe? Justificava que ele ficasse mais arrogante. Ah, entendi. Sim, eles apenas... Entendi, a toda pressão hora. só ia aumentando isso e aí. aumentando. Mas eu simplesmente... Ok, permitindo ter o momento dele. Isso o faria parecer pior, porque agora ele pareceria o idiota. Agora ele começou a perder credibilidade. E agora a balança começou a se inclinar. E quando o outro lado começa a fazer mais objeções, parece que estão tentando esconder algo. Então, adotei a estratégia de que eu estou aqui lutando pelo meu cliente, só eu, e aqui está ele. Eles são os que estão de terno, eles são os que têm dinheiro, eles são os que estão fazendo objeções. O que isso diz? Uau, isso é inteligente. Sim, então o que eles fariam é trazer seus assistentes jurídicos, sua equipe, e trazer todas essas caixas, e eles mesmos não o fariam. Papéis e tudo mais. Sim, né? sim, eles tinham essas caixas de arquivos e pastas vermelhas e eles não fariam isso. Os advogados não fariam isso. Eles fariam com que a sua equipe fizesse. Eu não ia fazer isso. Garanti que, para o júri, eu deixaria minha caixa no corredor até que o júri chegasse. Eu teria 2 caixas e deixaria o júri me ver carregando minhas 2 caixas pesadas e colocando-as sozinho. Eu só queria que eles sempre pensassem qual deles parecia mais credível, qual deles parecia mais autêntico em sua prática. Quem se importa com o caso? Exatamente. E de repente, por que esses jurados estão olhando apenas para nós? Eles não têm mais nada melhor para fazer no dia. Eles estão cumprindo seu dever cívico. É incrível. Mas quando eles se sentam naquela cadeira, você é o show para eles. E você tem que apresentar um caso que é convincente e persuadir, influenciar e envolver pessoas em uma história da sua verdade. Certo. É meu trabalho contar a verdade do meu cliente e contar a história do meu cliente. É uma profissão estranha porque, Luiz, sou contratado para lidar com os problemas de outras pessoas, com pessoas com as quais eu não tenho problema. Não, eu não tenho problema com eles, mas acho que tenho agora. E para piorar, o outro lado contrata um advogado cujo único trabalho é me fazer parecer mal, apenas para me fazer perder. E você tem um juiz que decide o resto. Cada ligação que você tem com a parte adversa, toda vez que você está falando com um juiz, está tentando interrogar uma testemunha, olha, você pode ver porque isso é uma profissão que é muito adequada para pessoas que são boas em lidar com a comunicação. Porque se você não consegue, não é a profissão para você. O que você diz agora é que quando você entra num caso, você tem uma intenção. Quando a pior opção nesse caso acontece, como eu vou responder? Eu vou ser simplesmente Jefferson ou ter esses outros mantras ou como quiser chamar, intenções para me lembrar e me apoiar nisso? É isso que eu escuto você dizer? Isso, e eu transmito isso aos meus clientes, assim como eu faço. Tenho que treiná-los quando estão na linha de fogo. Não ficar na defensiva, Isso. não ser ativo, eles vão fazer isso, eles vão te irritar, Sim. eles vão te chamar Isso de aí. mentiroso. Porque o seu caso pode depender apenas do seu comportamento. Não é interessante? Não importa se você está certo ou errado. É como você se comporta, é a energia que você apresenta para o júri. Absolutamente. E isso acontece na vida real também, né? Em conversas do dia a dia, na sua carreira, relações, em outras oportunidades da vida. É como você se apresenta. Isso, 1000%. Não importa se você realmente tem as habilidades, a credibilidade, credenciais para obter grandes oportunidades. É como você apresenta habilidades, credenciais e credibilidades para a pessoa que está na sua frente. Meu né? cliente poderia ter todos os fatos a seu favor, mas se eu for um idiota, seu caso acabou. Uau. Não rola. Não importa se você violou ou não violou a lei. É como É. você apresenta a situação, né? Pode ser, no tribunal de apelação, né? Pode voltar a dizer que a lei é de ambos os lados, mas quando se trata de um julgamento exato. com júri, especialmente na área civil, o direito penal é diferente. Mas no lado civil das coisas, eles podem derrubar seu caso se simplesmente não gostarem de você.
Sim, porque se alguém que... Aqui está um exemplo. Eu tive um caso. Eu estava na defensiva e a senhora havia se machucado em um acidente. Eu já sabia muito bem que ela agiu como se estivesse ótima. E tudo bem, porque você pode se machucar em um acidente e depois se sentir bem. Não há nada de errado com isso. Mas o que ela fez foi se exceder ao dizer que o acidente a impedia de segurar os netos. O acidente a impedia de fazer trilhas e desfrutar de tudo isso. Ela explorou muito. Então, quando isso acontece, o que faço é simplesmente recuar, como... Ok, agora ela está dizendo algo. Agora ela está me dando algo além dos fatos dela que eu posso usar. O que ela nem sequer pensou foi que ela havia postado todas essas fotos. Fotos no Instagram, né? Publicamente, segurando os netos. Eles haviam feito 3 viagens para o Havaí. No topo da montanha. Exatamente. Foi exatamente isso. Ao lado de algum pico de montanha, certo? No dia seguinte, entrei e era minha vez de interrogá-la. E eu disse, senhora fulana, ouvi a senhora dizer algo no outro dia que quase partiu meu coração. Disse que a vida não valia mais a pena ser vivida. Será que li corretamente? E ela disse, sim, está correto. As lágrimas escorreram dela. Tudo bem, ela chorou umas 2 vezes. Não há nada de errado em chorar. Mas ela fabricou aquilo na hora. E eu disse, olha, tem algumas coisas que nós precisamos olhar aqui. Tirou as fotos. Você fez isso. Caso perdido. Meu Perdido em Deus. questão de segundos. E foi minha cliente que causou o acidente. Mas o caso dela, o problema foi... Mas não foi um acidente grave. Mas o problema era que, uma vez que você perde sua credibilidade nesse sentido, você não pode recuperá-la. Então, se ela tivesse apenas sido verdadeira consigo mesma, sido honesta, dizendo, não, fomos capazes de fazer férias e algumas coisas, mas esse acidente realmente me causou dor na época. Estou apenas procurando uma maneira de tentar fazer X, Y, Z. Mas ela saiu dessa linha, cara. Uau. Isso é engraçado, cara. Louco. Agora é engraçado. Agora, quando você pensa em questionar ou examinar alguém, qual a psicologia que você pensa antes de fazer a primeira pergunta? Para preparar alguém, seja alguém da sua equipe ou alguém que esteja enfrentando no tribunal para preparar para o resultado que você deseja criar. Qual é a psicologia que você pensa para obter o resultado em qualquer conversa que tenha? Vou responder isso em 2 momentos. Se for alguém contra quem estou lutando, uma oposição a alguém da minha equipe, o lado contra é mais divertido. Eu sei que quando me sento para interrogar uma testemunha, ou seja, fazer perguntas a eles antes do julgamento, eles não vão gostar de mim. Eles sabem disso. Eles acham que eu sou o vilão porque não sabem. Eles só sabem o que ouvem na TV. E eu sei imediatamente que a pessoa que vejo não é a pessoa com quem estou falando. O que estamos prestes a trocar naquele momento é que eles vão revelar para mim um conflito que será apenas uma janela para a luta que estão sentindo naquele momento. Que há coisas que eles carregam para aquela sala que eles estavam carregando há dias, meses, horas antes de me verem. E é provavelmente uma das chaves principais quando você lida com essas conversas muito difíceis. A questão que eles apresentam raramente é a questão real. Não é isso. Você pode dizer algo até em casa. Você tem uma discussão com seu cônjuge ou namorada e você está pensando, de onde isso está vindo? Bem, acontece que às 8 horas da manhã, alguém os cortou no trânsito e eles receberam um e-mail ruim e assim vai. Eles estão frustrados. Sua mãe disse alguma coisa e você acaba sendo sua válvula de escape. Então, a capacidade de reconhecer isso e usá-lo como um ponto de conexão, em vez de um ponto de continuar a se irritar, entendeu? Como você usa isso, quer seja alguém na sua vida pessoal ou alguém com quem você trabalha no tribunal, quando você sabe que não é quem eles são, é a bagagem que eles trazem para essa conversa ou a representação da bagagem, seja lá o que for. Como você usa a seu favor, em vez de ficar na defensiva e guardando, quer seja a sua esposa, um amigo ou alguém no tribunal? Às vezes, você tem que tirá-los da cabeça deles. Se você e eu estamos conversando aqui e, digamos, discutimos, estamos apenas aqui, nesta sala.
Se dermos um passo para fora, obtemos algumas perspectivas. Em seguida, você obtém alguma clareza. O que dizemos quando nos sentimos sobrecarregados? Eu preciso de espaço, eu preciso sair para dar uma caminhada. É da mesma forma quando estamos tendo uma conversa. Se eu percebo algo que, naquele momento, posso fazer uma das duas coisas. Posso reagir, o que significa que posso ficar na defensiva, ou posso responder. Responder é uma forma de dizer, estou tentando entender você. Reação diz, não tenho nenhuma palavra nisso, você tem a causa, este é o efeito, isso não tem responsabilidade. Responder diz, estou assumindo total responsabilidade por meus sentimentos e apenas eu posso tocar. Essa é uma grande diferença. Uau. Como você não se deixa abalar emocionalmente? Pessoalmente, se alguém está indo contra você, atacando você, fazendo você parecer errado, como você mantém a calma e não fica na defensiva, não leva para o pessoal ou leva? É muito natural levar as coisas para o lado pessoal, mas o que eu digo antes de querer levar as coisas para o lado pessoal é: deixe isso de lado, Jefferson. Eu digo, deixe isso de lado. Na maioria das vezes, quando levamos algo para o lado pessoal, estamos pegando algo que ninguém nos pediu para carregar e estamos acolhendo ou escolhendo segurá-lo e dizer, isso foi feito para mim. E nem sempre é o caso. E muitas vezes, se alguém diz, por que você está levando isso tão a sério? E eles se viram e estamos segurando tudo como, bem, por que você está segurando isso? Levar as coisas para o lado pessoal é um reflexo direto de quanto você dá de graça para as pessoas. Se eu começar a levar as coisas para o lado pessoal, olha, por exemplo, alguém está dirigindo devagar na minha frente de propósito. Eles estão chegando atrasados porque querem mostrar um sinal para mim. São apenas todas essas maneiras diferentes de tratar as coisas de forma negativa. Na maioria das vezes, levamos isso para o lado pessoal, mas é só deixar para lá, cara. Dá de graça, sabe? Quando você aprendeu a deixar as coisas para lá e colocar as coisas de lado, você já tinha essa calma quando você era criança ou algo ao longo do tempo ajudou você a perceber, tipo, ok, eu não preciso carregar essa bagagem de estresse? É como se fosse assim, um ferreiro batendo em uma peça de metal quente, cara. Toda a minha vida tem sido assim, desde a minha criação. Muitos advogados na minha família. Eu sou o mais velho de 4. Adoro ser o irmão mais velho. Isso significa que fiz muita mediação com meus irmãos, muita. Eu era o garoto no canto que só ouvia todas as histórias de tribunal. Então eles te ensinavam como projetar, como se apresentar, como persuadir e como adicionar ritmo. Foi incrível, e isso só se traduziu no que eu gosto. Algumas pessoas são realmente boas em matemática, em economia ou talvez em contabilidade. Não eu. Isso realmente não era pra mim. Eu acho que muitas pessoas no mundo hoje querem ser ótimas em ganhar discussões. O que você diria se quisesse ganhar discussões? Que seriam as 3 chaves para se preparar para o sucesso? Em primeiro lugar, seria entender que as discussões nem sempre devem ser vencidas. Existe uma armadilha em pensar que só pode haver um no topo da montanha. E se isso for verdade, é um lugar muito solitário. E as discussões, na minha opinião, são uma oportunidade de criar entendimento. Está tudo bem ter conflitos. Você e eu podemos discutir sobre algo, mas quando fica negativo, aí é ruim. Você e eu podemos discutir sobre quem é o melhor time de beisebol. E isso é uma discordância que se intensifica um pouco mais, torna-se uma discussão. Claro. Mas a primeira coisa é não cair na armadilha de pensar que você tem que vencer. Porque quando você faz isso, só vai gerar desprezo, porque isso tem um custo. Talvez você tenha zombado deles. Talvez você tenha dito algo que foi muito fatal, muito próximo do colete. A segunda coisa é saber qual é o objetivo final. Muitas vezes nos envolvemos em uma discussão e o que acontece? Estamos há 10 minutos nela e pensamos, como começamos isso? Como chegamos aqui? Pelo que estávamos discutindo no início? Isso significa que não era real.
Na maioria das vezes, quando isso acontece, significa que a verdadeira questão pela qual você estava discutindo era apenas um pretexto. É apenas uma superfície. Portanto, você tem que saber para onde está indo a discussão, qual será o resultado final. E, em segundo lugar, como você vai curá-la? Porque se for uma questão de, especialmente emoção, se você não curar uma maneira que continue a criar essa interação e entendimento positivo, você vai perder de novo. Como curar o argumento ou como curar a discordância, ou o que quer que seja, que acontece entre você e outra pessoa? Isso envolve assumir a responsabilidade pelo seu comportamento. Uma das piores maneiras de fazer isso é dizer, bem, eu teria feito isso se você não tivesse feito, certo? Se você disser, eu não teria dito isso se você não tivesse dito aquilo. Não, você não precisa. Quando você começa a contar quem fez o quê, você já está em uma situação de perda. A resposta correta é, desculpe por ter dito isso. Eu poderia ter feito melhor. E essa admissão de que não deveria ter dito isso, eu não quis dizer isso, vou fazer melhor. Essa pequena promessa diz, eu quero curar isso, em vez de ficar chateado. Eu tô curioso, esse tipo de linguagem parece algo que funcionaria muito bem numa relação íntima, numa parceria, num casamento. Se as pessoas falassem assim, ei, eu não quis dizer isso, eu sinto muito, me perdoa se isso te machucou, isso não é realmente o que eu quis dizer, tenho certeza que isso ia ajudar a curar e resolver argumentos e discordâncias de uma maneira bela e amorosa. Eu tô curioso, com base na sua experiência, você é casada há 11 anos agora, né? 11, é. E você advoga há quanto tempo? 8? 8 anos, né? Cerca de 10. Aproximadamente a mesma época. Qual a principal habilidade que você traz ao advogar que não é tão boa assim no casamento e nas relações pessoais? E qual a principal coisa que você faz bem no seu casamento que você gostaria de fazer melhor no seu ofício de advogado? O que eu faço bem no tribunal que eu não faço bem em casa? Ou não tão bem? Não muito bem? Tá. Gerenciar minhas emoções. Você gerencia bem as emoções no tribunal? Sim, você tem que manter. Eu não posso agir feito um tolo. Você entende o que eu quero dizer? Há muito em jogo. E como profissional, não é um lugar para fazer isso. Em casa, sim, eu fico bravo com todo tipo de coisa e acabo batendo boca. Sério? Sim, eu sou humano, mas, claro, não sou alguém que explode emocionalmente. Eu sou mais ou menos assim, mas isso não significa que na quinta vez que meu filho pede um picolé, seja... Não, cara, é depois da hora de dormir. Já comemos um por dia. É hora de dormir. Anda, segura a onda aí, vai. Eu já disse isso. Sim, já disse não. E ele é fácil de tentar lidar com isso. Lidar com essas emoções. Também acho que muitas vezes em casa é um lugar seguro para expressar e sentir suas emoções. Ao contrário do ambiente de trabalho, né? Que nem tanto. Você pode não ter tanto sucesso, né? Na sua carreira ou acelerar sua carreira. Porque se você está sempre reagindo emocionalmente na minha profissão, você é visto como uma pessoa explosiva e alguém com quem não se pode trabalhar. Não é credível. Não é uma pessoa com credibilidade. Por outro lado, o que faço bem em casa, que não faço tão bem no local de trabalho? Bem, isso é difícil. Sinto que o que fazemos muito bem em casa às vezes são discussões diretas e rápidas. Porque a minha esposa, ela também é advogada. Cara. Então ambos os seus casos, nossas discussões são extremamente eficientes. Tipo, consigo contar nos dedos a quantidade de vezes em que realmente foram longas. Sério? Normalmente é bem rápido. Como você cria discussões rápidas? Como você encerra discussões rapidamente? Se desculpar? Sério? Vocês se desculpam rapidamente? Sim, costumamos fazer isso. Não é como se tivéssemos uma fórmula ou algo do tipo, como vamos ler o livro. Não é isso. Isso é o que desenvolvemos ao longo do tempo, Quando eu ouvi você dizer isso, me fez pensar nisso. Não foi o que eu quis dizer, ok? Da próxima vez, vou tentar perguntar a você isso antes.
Não vou fazer suposições, não vou ficar chateado imediatamente, sem fazer mais perguntas, né? Sim, você entendeu. Posso te dizer quantas vezes ela diz, pare de interrogar. Ela percebe imediatamente. Não quero Claro. fazer isso, é apenas um hábito. Sim, ela desativa. Qual a principal estratégia ou técnica que você aprendeu eticamente para conseguir o que você quer das pessoas? Persuadir, influenciar, envolver os outros, então estranhos ou pessoas que você conhece bem, para conseguir algo que você quer. Você tem que dar a eles uma razão para querer te dar o que você deseja, e isso precisa vir de um lugar que os faça felizes em fazer isso. Quando se trata de negociação, que os faz sentir que ganharam algo, em vez de que perderam algo. Então, se estamos em lados opostos em uma negociação, o que você der é uma perda para você. Mas se eu puder dizer, sabe, Louis, cara, você está indo muito bem, você atingiu 3 milhões de seguidores no YouTube agora, seu conteúdo está indo muito bem, sabe, no que você poderia ser realmente bom. E eu adoraria ver, em XYZ... E de repente, você sente que estamos do mesmo lado da mesa e estou tentando ajudar a inspirar outros pensamentos que também estejam alinhados com o que eu quero. Agora você pode dizer, isso parece ardiloso. Não, não é. É realmente conseguir o que você precisa. Às vezes, de uma maneira que também beneficia a outra pessoa. Eu prefiro muito mais desse jeito do que dizer, eu não gosto de você, você não gosta de mim, vamos entrar em uma batalha e que vença o melhor. Sabe, eu acho que dessa maneira não é Certo. adequado. Pois é. Então, apenas não peça uma queda de braço agora, porque você ganhará. E quando você entra numa negociação e sabe que está prestes a negociar algo, qual a melhor intenção que você deve ter ao entrar nela para que você possa criar o melhor resultado para você e a outra pessoa ainda sinta que ela não perdeu? O livro do Chris Voss é fantástico, Nunca Divida a Diferença, que fala sobre a empatia tática. É fazer a outra pessoa sentir que você quer o melhor para ela, que está do lado dela. E você não vai ficar emocionalmente reativo na resposta. Você já está abordando as questões que espera que eles pensem. Ele vai dizer, você provavelmente está pensando em XYZ. Para mim, parece que ele já está dando dicas do que ele já percebeu. E quando você diz o que ele já está pensando em suas mentes, você traz isso rapidamente para a mesa e pronto. O que costumo fazer muitas vezes é, se alguém apresenta alguma objeção, não em sentido legal no tribunal, mas eu direi, além disso, além do que você acabou de dizer, tem algo mais que eu deveria saber? E eles dirão, não. Ótimo. E então costumo dar um duplo tapinha nisso, e então faço mais perguntas. Normalmente, quando eu ouço isso, significa que eles realmente não querem falar comigo. E tá tudo bem se você não está pronto para fazer isso. Tem alguns que realmente querem falar, mas não têm certeza do que querem dizer. É realmente 1 ou 2 para você. E então você consegue investigar isso, sabe? É ir fazendo com jeito para que no final eles dão o que você quer. Certo, isso é interessante. Como você constrói confiança em conversas com pessoas que são difíceis, que são mais inteligentes, potencialmente, que são mais velhas do que você? Como você cria confiança em conversas desafiadoras para garantir que você esteja no mesmo nível da outra pessoa e tenha resultados que deseja na conversa, seja apenas uma conversa ou uma negociação? Um aspecto é não deixar a defensividade dar seu primeiro passo. Assim que você tomar esse passo, já perdeu. A melhor maneira de fazer isso é usar sua respiração como a primeira palavra que você diz. Portanto, se você pensar na sua respiração como uma palavra, isso muda sua mentalidade de, ok, agora posso abordar isso. Porque o que fazemos é segurar a respiração assim. Então, isso entra em nossos nervos, depois entra a adrenalina, depois entra a defensividade, e você percebe, eu nem respirei ainda. No que diz respeito à confiança, é claro, podemos dizer, é a maneira como você se projeta, é a maneira como você sorri,
É a maneira como você regula sua conversa, mantendo a voz baixa, mantendo as palavras lentas. São todas essas coisas que geram a percepção de que não preciso dizer mais do que necessário, porque muitas vezes, muitas palavras dizem menos. Falar pouco. Certo, às vezes menos dizem mais. Então, quase sempre. O que essa experiência tem sido nos últimos anos? Você era advogado há 7 anos atrás, numa cidade pequena, no Texas, vivendo sua vida, tendo filhos, casado, e de repente você diz, sabe, eu vou compartilhar umas coisas nas redes sociais e essencialmente há um ano e meio, e no último ano e meio isso passou de alguns vídeos aqui e ali para mais de 5 milhões de seguidores. Certo. E as pessoas realmente buscam sua sabedoria e conselhos, agora seus negócios crescem, o escritório de advocacia cresce, oportunidades surgem. Como essa experiência foi para você e a sua confiança e também para a sua vida pessoal? E você se sente mais estressado e sobrecarregado ou com uma sensação de pressão agora que você tem esse grande público e as pessoas procuram por você por conselhos? Sim, ajudou bastante meu escritório de advocacia, porque não digo às pessoas o que faço, mas elas estão interessadas e me encontram. Agora, às vezes recebo ligações de pessoas que só querem conversar, ou de pessoas que agem como se fossem clientes apenas para poder conversar. Mas, em sua maioria, tem sido muito útil para minha empresa. E sempre é útil para meus julgamentos. Tenho vários julgamentos marcados para este outono. Não há um juiz que não tenha visto os vídeos. Não há um advogado adversário que não tenha visto os vídeos. Portanto, isso é bom e ruim porque me torna muito hiperconsciente de minhas interações com eles. Porque assim que digo algo que não deveria, ele não parece o Jefferson. O que não é verdade. Mas eu diria absolutamente, tem construído muito mais pressão. Sério? Sim, sim. Acho que foi uma das fontes do meu primeiro ataque de pânico no início deste ano. Porque, mesmo que você tenha mais seguidores, de certa forma, também é muito isolador. Porque eu conheço muito bem a lei. E quando tive o primeiro ataque de pânico, eu tinha muitas pessoas ao meu lado, por assim dizer. Tinha mentores, tinha amigos, tinha outros advogados, tinha minha família. Eu tinha estudado isso, lido todas as coisas, e começou incrível. A coisa das redes sociais era apenas entrar no meu carro por um tempo e fazer um vídeo do que me ocorria na hora. E agora ficou muito mais sério. E com isso, há a pressão de não querer dar conselhos ruins. Certamente, nunca vou agir como se soubesse de tudo. Claro, posso dar conselhos ruins. É inevitável. Portanto, você tem esse tipo de sentimento. E são muitos olhos em você. Portanto, para qualquer pessoa, é a síndrome do impostor. Tipo, será que realmente sei o que estou dizendo? Será que eu realmente sei? Ou estou apenas enganando todo mundo? Uau! Portanto, você tem que lutar contra isso na sua cabeça e dizer, não, já fiz isso. Quando digo que fiz, vivi sim. Embora essa tenha sido a minha vida, e desde que compartilhe a minha vida, seja autêntico com quem sou, eu acho que nunca serei um impostor. Certo. Porque você começou a se abrir recentemente, fez vídeos diferentes sobre saúde mental, ataques de pânico que você viveu. Quando você teve o primeiro ataque de pânico? Como isso fez você se sentir e como você lidou com essa sensação de... Sabe como é essa coisa de medo, de pânico? Foi em fevereiro, quando de repente vários vídeos foram removidos. Vídeos que eu tinha postado 2 semanas antes. Viralizaram. Isso mesmo. Sim, eu tive 4 deles seguidos. E eu estava pensando, não sei o que está acontecendo. Alguém no Instagram estragou tudo. Não pode ser. Conforme continuava a crescer, eu comecei a ver mais pessoas. Eu não tinha o selo azul. Todas essas outras pessoas com selos azuis começaram a me seguir. Isso foi antes de você poder comprar. Então, eu estou vendo outras celebridades e pensando, espera aí, o que está acontecendo? E então, eu sabia que precisava construir um site, porque eu não tinha um site. Então, eu estava acordado até tarde, trabalhando assim em algo duvidoso, que a qualquer momento poderia desmoronar. Para montar alguma Sim, coisa? qualquer coisa. Não tinha uma equipe, era apenas eu. Era um pouco depois da meia-noite. Minha esposa, os filhos estavam dormindo
E Louis, parecia que alguém tinha pegado aquele pedaço de papel e simplesmente o agitado na minha frente bem rápido. Eu disse em voz alta na cozinha. Eu disse, o que foi isso? Porque eu estava tipo, um fantasma acabou de pular sobre mim. E num piscar de olhos, de repente, eu conseguia ouvir nos ouvidos um aperto no peito e todo o meu sistema começou a enlouquecer. Eu estava convencido de que estava tendo um ataque cardíaco. Sério? E de que naquele momento talvez eu estivesse morrendo. Meu Deus. Porque eu sabia que não poderia ter sido ansiedade. Sério? Por quê? Você sabe, eu enfrento o estresse de café da manhã. Tô de boa, tô de boa. Você sabe quantos julgamentos eu tive? Você sabe quantas situações estressantes, dinheiro em jogo e todas essas coisas? Eu enfrento o estresse. Nós podemos fazer isso. Era uma mentalidade tão ignorante, mas naquele momento eu estava assim, tipo... Você achou que estava tendo um ataque cardíaco? Eu pensei que estava tendo um ataque cardíaco, porque na minha mente não tinha outra explicação. Eu não tenho ansiedade, sabe? Eu não tenho esses ataques. Isso é para as pessoas que não têm a vida em ordem. Era essa mentalidade completamente errada que eu tinha. E o que aconteceu nessa noite e como você superou? Fui pro hospital, achei que estava morrendo. Uau. E... Você dirigiu sozinho? Sua esposa te ligou pra ambulância? Liguei no 911. Ok, a ambulância veio, te pegou, pacote completo, luzes, Tudo isso, sirenes. Trouxeram... Oh, sim, eu estava tremendo tanto, tremores incontroláveis. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tudo que eu podia dizer para minha esposa é que algo estava errado. Isso era tudo que eu conseguia dizer. Algo não está certo, é verdade, algo não está certo. Meu corpo estava, tipo, sabe? Seu corpo estava se contorcendo, estava né? todo agitado. Seu corpo estava desligando, né? Tudo. Desse jeito. Oh, meu Deus. Sim, 34 anos é a primeira vez que eu tive esse tipo de experiência. Foi muito real, tão físico, intangível quanto um ataque. Coração acelerado. Tudo isso, cara. Suor, Desse jeito. tontura, tudo isso. Eu não conseguia dizer se estava prestes a vomitar. Eu estava tipo, Senhor, a qualquer momento, por favor. Porque eu odiava. Tudo apenas parecia que eram dias enquanto você está tremendo. Então eu cheguei no hospital, eles fizeram exames de sangue. Nessa altura eu estava tendo o que você chamaria, acho, tremores, né? Estaria bem. Eu estaria tendo outro ataque. E então todos eles... Palpitações intensas no coração. Sim, então isso desaparecia e tudo no meu corpo se contraía. E isso aconteceu por umas 2 horas ou mais. E então eles simplesmente disseram, bem, nenhum ataque cardíaco, seu coração está bom. Seus exames estavam normais. Saudável pode ser, mas você teve um ataque de pânico. E eu fiquei tipo, com licença, o quê? Ataque de pânico? Não, eu tenho certeza que meu coração teve um ataque. Sim, eu fiquei tipo, você tem certeza? Eu vou pegar um monitor cardíaco, posso pegar? Ataque de pânico. Quando disseram isso, como você se sentiu? Isso me fez sentir muito normal, mas estranho. Isso me fez sentir que algo estava errado comigo. Isso me fez sentir que... Ah, não, agora sou um deles. Agora sou alguém que não consegue controlar meus pensamentos. Agora sou alguém que... Agora eu sou indo... Então o pânico dos pensamentos. Então algum desses pensamentos em minha mente... Pânico do ataque de pânico. Isso mesmo, sim, porque naquele momento, sim, posso dizer a mim mesmo, claro, não, você está perfeitamente normal, sim, você deve ter, isso é tudo natural. Eu poderia dizer isso agora, naquele momento era, bem, o que está acontecendo? E à medida em que meu cérebro se desintegra, porque você teria esses pensamentos rápidos que viriam, esses pensamentos loucos que eu não conseguia pará-los. Que pensamentos? Por qualquer motivo eles girariam em torno. Por qualquer motivo, a morte era um gatilho. Qualquer pensamento de morrer ou o tópico disso apenas desconfigurava todo o meu corpo. Isso é tão bizarro. Nunca em minha vida isso aconteceu. Nunca. E aqui estou eu, o cara que, na época, estava indo... Foi à noite em que atingi 1 milhão de seguidores que isso aconteceu. Uau! Na noite que você Na bateu 1 noite em milhão. que atingi 1 milhão. Mas foi o pensamento de, aqui está o cara que dá todos os conselhos de comunicação e blá blá blá, e eu estava me agitando e derretendo. Tive outro ataque de pânico nos 8 dias seguintes. Diariamente? Todo dia. Você ligou pro pronto-socorro Não. todo dia? Você sabia Sim, que a estava segunda vez acontecendo? foi no escritório, e eu fiquei tipo, não. Mas, nesse ponto, eu sabia que não estava morrendo. Isso já era um grande alívio. Quanto tempo durou o segundo? Foi o mesmo tempo. 2 horas. Foi. Então você estava no escritório por algumas horas deitado. Estou no apenas chão. usando o aplicativo Headspace. Estou trabalhando na minha respiração. Estou tipo... Sim.
Os próximos dias depois disso eram mesmo... Eles ficaram um pouco mais curtos, mas aconteciam em momentos terríveis. Uau, cara. Foi um momento terrível. E então eu fiquei tipo, cara, eu tenho que ver o que é isso. Eu tenho que ver o que é isso. Então eu passei um dia inteiro, marquei meu calendário. Estou pesquisando tudo o que eu quero saber sobre esse tópico, porque nunca na minha vida esteve no radar. O que você descobriu que causava isso, que deixava você assim? Descobri várias coisas. Uma delas fazia parte da resposta que seu corpo está passando. Seu corpo está dizendo que algo não está certo. Porque eu tenho um grande jogo mental e posso me dizer quase qualquer coisa, como não estou nervoso, ou estou animado, ou estou muito feliz por estar aqui, ou então... Tô preparado, sou isso, sou aquilo. Sim, tenho que ter essa mentalidade de calma, serenidade e autocontrole quando entro por aquela porta. Quando atravesso aquelas portas do tribunal, preciso parecer que já venci. Só preciso mostrar a eles o porquê. Aqui, nesta mentalidade, eu estava dizendo, na verdade, seu corpo, ele sabe mais do que você. Você não pode superar com a mente. Não dá, cara. Você tem que sentir e seguir em frente. Sim, há um livro, não consigo lembrar o autor, O Corpo Guarda Marcas. É um livro Sim, incrível. então eu encomendei esse livro imediatamente. O que você descobriu sobre si, seu corpo, suas memórias do passado que causavam isso? Havia uma sensação de... Vai parecer estranho, mas era uma sensação de isolamento imediato. Tenho 1 milhão no meu telefone. Entre eu e você, é apenas um dígito de um número no meu telefone. É apenas um número, semelhante a pressionar o número 1 e uma calculadora no meu telefone. Mas esse número tinha muito mais significado. E é claro que há muitos criadores que têm muito mais do que isso. Mas para alguém que estava apenas em seu carro, que não via nenhuma dessas pessoas, que estava em uma cidade pequena, construindo um escritório de advocacia, fazendo tudo o que podia, e então, de repente, senti que muitos olhos estavam em mim, e eu não tinha ninguém para ajudar. Não havia ninguém. Se eu chamasse meu melhor amigo, ele diria, sim, cara, sabe? Ele iria dizer, sim, cara. Ele não entende. Sim, ele diria, que pena. Eles não conseguiam. Eu podia dizer, ei, o que você acha? Eu não sei. Fico feliz que entrei Sim, em contato com certeza. contigo. É boa hora. É. Realmente foi, estou te dizendo. É por isso que eu agradeço imensamente a você, porque apenas ter essa presença, saber que se eu precisar, posso ligar para alguém que passou por essa mudança, cara, sabe? Então, agora, sinto assim essa gratidão. Tem provavelmente 4 ou 5 pessoas com quem eu compartilho tudo e não vão me julgar de jeito nenhum, que vão entender de alguma forma, que talvez já tenham tido algum tipo de experiência assim, que vão ter compaixão por mim. Se eu dissesse essas coisas a outras pessoas ou publicamente, as pessoas não entenderiam, não iam compreender. Eu não estou dizendo Interpretar mal? interpretar errado. Eu não estou dizendo que eu tenho experiência única que seja melhor do que a de todo mundo. É uma experiência única de uma perspectiva diferente. É só um outro jeito de ver a vida. Não é uma perspectiva melhor ou pior, boa ou má, é só uma perspectiva diferente. É isso aí. E existem apenas algumas pessoas com quem eu posso realmente desabafar. Totalmente, sabe? Sim, isso é inteligente, isso é bíblico. Mantenha seus amigos muito próximos. São poucos, aqueles verdadeiros que vão te amar, não importa o que. É onde eu posso dizer todas as coisas estranhas, desagradáveis. O não filtrado. Não filtradas. As coisas desagradáveis, o cru. Os seres humanos, eles precisam disso durante todas as fases da vida. Se você tem 14 anos e lida com as coisas da sua cabeça ou coisas estranhas, ou se você tem 40 anos, a gente precisa poder conversar com pessoas Sim, assim. em todas essas fases, em todos os níveis. Se você não tem essa saída, seu corpo vai carregar isso por você até que não possa mais. Com certeza. Vai se liberar de alguma forma, né? Sim, até que não possa. E isso foi o que aconteceu comigo. Era apenas esse sentimento de isolamento imediato. Havia mais marcas. As pessoas te enviam e-mails, ligam. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Querem algo de você, Sim, né? vemos isso que você deveria fazer. Então você fica tipo, espera, cara, olha, eu preciso colocar uns nuggets no forno agora. Você sabe o que eu quero dizer, né? Por favor. Meu filho tá chorando aqui, eu vou lidar com Sim, eu isso. chego em casa, é um caos, é um momento ruim, sim.
Não existe uma equipe para nada além do cara no carro, mas foi definitivamente esse sentimento de... Eu senti que minha vida estava apenas começando a se expandir de uma maneira muito surreal, que meu corpo sentia apenas do que meu cérebro estava me dizendo, sabe? Era tipo um sinal. O que você percebeu sobre si a partir desses 8 dias de ataque de pânico? Que você estava segurando, que você estava resistindo, que você não estava pronto ainda? Foi um sentimento de não desapontá-los, sabe? Essa foi uma... O número, né? O número de pessoas que assistiam ou Sim, seguiam. bem, porque eles vão comentar, eles enviam mensagens, eles dizem coisas incrivelmente boas, sinceras, ainda consigo lê-las, e são apenas as coisas mais gentis que você pensa. Eu não mereço ler o que acabei de... Você sabe o que eu quero dizer. Você simplesmente sente um imediato senso de humildade e... Você sentiu um impostor, algo assim? Não tanto um impostor. Não desaponte essas pessoas porque elas realmente dependem desse conselho, por... qualquer que seja o motivo. A mensagem diária que você dá a eles. Eles escolheram o cara no carro, no banco do motorista. Eles querem ouvir o que ele pensa sobre X, Y, Z, o que eu adoro. Eu realmente adoro. E espero fazer isso pelo resto da minha vida. Mas naquele momento, no início, quando eu disse, ok, isso está acontecendo, acho que está acontecendo, foi imediatamente um senso de me ajustar a essa expectativa. Também aprendi que estava adquirindo o mau hábito de prender a respiração quando estava trabalhando ou fazendo as coisas. Então você não estava respirando, seu corpo... Então... Eu conheço a sensação. Sim, eu estava lendo e parte desse ataque de pânico é a mesma sensação que você tem do seu corpo estar se afogando. É porque está prendendo a respiração, né? Eu estou me privando de oxigênio e o meu corpo está reagindo, né? Você entende como é que é? Precisa de oxigênio, Então, né? sem que eu percebesse durante o dia, eu estava me notando mais e mais prendendo minha respiração. Ou respirando superficialmente, respirando Claro, mal. estou vivo, mas estou prendendo mais do que estou soltando e não estou utilizando completamente meu corpo, o que me diz que há essa tensão, esse aperto. Então, uma vez que percebi que estava prendendo a respiração, foi isso que me ensinou a pensar, ok, vamos consertar isso. Porque uma vez que comecei a consertar isso, ficou muito, sabe? Muito melhor mesmo. Tem algo que eu aprendi ao longo dos anos e eu tô curioso sobre como você aborda isso. E eu nem sempre faço certo, nem sempre funciona pra mim, mas é uma estratégia psicológica quando alguém tá atacando ou dizendo coisas desagradáveis sobre mim que eu não acredito serem verdadeiras, ou talvez eu não gosto da forma que dizem, eu não quero que isso entre no meu coração e na minha alma e que eu me torne reativo, defensivo e rígido, frustrado e tudo isso. Quando a testa fica assim, né? É, exatamente. Uma das minhas estratégias psicológicas ou terapêuticas que eu aprendi é imaginar uma redoma, um campo energético ao meu redor. Eu posso ver isso, mas então ele rebate. As palavras, a intenção, a energia, elas vêm e puff, passam por mim como a água Vejo de uma referência do Star Wars aí, mas é exatamente isso, né? Ou o que eu faço é separar o ego do eu. Eu vou ter o ego aqui, do meu lado, psicologicamente, uma imagem dele, o ego de mim aqui, e eu vou dizer, olha, estão falando sobre ele. Sim, o desapego. Eles estão falando aqui, eles não estão falando comigo, né? Eles podem estar olhando para mim, mas é direcionado para esse lado. Então, isso não me afeta. Sim, estão falando dele, né? Eu acho que foi a Salma Hayek, ela falou sobre isso. E ela estava dando um exemplo que se alguém falasse contigo de uma forma muito grosseira em espanhol, e você não fala espanhol, você não fica na defensiva. Você vai dizer, ok, eu não faço ideia do que essa pessoa maluca está dizendo. Então, ok, haja como se fosse uma língua diferente, né? Pelo menos é uma maneira de separar isso de você. Eu também gosto. Do potencial da dor, né? O que é que você aprendeu para se apoiar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, quando esse sentimento de pânico, estresse vem na sua direção?
ou ataques potenciais vir na sua direção? Semelhante a você, em minha mente, eu tenho assim visualmente uma lata de lixo do lado. Ok. Eu posso até ver. É uma daquelas bem grandes, de galão. É preta, brilhante, sabe? Isso bota aí. tudo lá. Então, eu vejo o que eles estão dizendo. É apenas um tiro. Então, posso ver as palavras vindo e estou peneirando. Porque a questão que eles estão me contando não é a questão real. Então, se ouço algo ofensivo que não é real, ok, é lixo. Em minha mente, eu pego com a minha mão direita, levanto e jogo fora. Isso é o que eu vou fazer com meus pensamentos. E estou peneirando para onde, se eles talvez tenham começado com algo grosseiro, que é a nossa inclinação para pegar isso e enviar de volta para eles. É isso que eu acabo fazendo. Ficar frustrada. Sim, e mandar de volta e falar, tenho algo de bom vindo, em vez disso. Isso. Em vez disso, se eu jogar isso fora, se eu apenas jogar fora e depois eu achar a única palavra que eles disseram no final, mais para o final, e essa era a única palavra, e depois, se eu focar nessa palavra, então tudo começa a desmoronar. Mas eu só imagino assim, essa lata, né? Essa lata de lixo. Uau, isso é interessante. Então, como você comunica o seu valor quando alguém está sendo ofensivo ou acrescentando umas alfinetadas ali por baixo da linguagem? Talvez eles estejam tentando transmitir uma mensagem de que eles estão frustrados, estão dizendo coisas que poderiam ser ofensivas para você, para machucar você ou colocar você numa posição inferior. Como você cria um limite de maneira consciente com eles, para que isso não continue no futuro, onde você deixa claro que, olha, ei, esse tipo de comunicação não funciona comigo, não tá ok, e afirma o seu valor. E enquanto consegue jogar ao mesmo tempo fora isso e não deixar isso te afetar, como você navega por isso para que não continue a acontecer em amizades, relações, carreira, onde você não quer que isso continue? Eu entendo que a gente pode fazer isso umas 2 ou 3 vezes, mas se alguém faz o tempo todo, como é que a gente pode criar essa fronteira e comunicarmos isso de maneira consciente? Dependendo do contexto de quem é essa pessoa, quem eles são em sua vida, algumas pessoas você simplesmente não pode fugir, membros da família, o que quer que seja. Mas é um equilíbrio entre o seu valor e o que vamos chamar de no que estou interessado. Portanto, se alguém dissesse algo que é ofensivo de alguma forma e está me empurrando, é uma ação muito mais poderosa, uma ação muito dominante e assertiva dizer, não tenho interesse em devolver o que você acabou de me dar. Não tenho interesse. Uau, isso é uma ação poderosa. Então, entendeu? É isso aí. Então, se eu disser, Jefferson, o que você fez no outro dia foi bastante idiota pra mim, eu simplesmente... Cara, você parecia um idiota, mas o que eu realmente quero fazer é daqui pra frente, eu quero que a gente vá e faça isso, né? Em vez disso, mas... Certo. Enfim, eu tô apenas dizendo. Tô contigo. Como você responderia a algo assim? Tipo isso? Bom, então... Olha, o que você fez foi esconder isso em algo mais que eles fizeram. Então, o que eu faria primeiro é chamar isso... Eu ouço 2 pontos. Então não vou ignorar isso, não vou. Ok, então você não ia jogar no lixo imediatamente, né? Você aborda isso. Bem, porque eles estão tentando esconder o lixo no que é bom. Então a minha resposta é... Bem, vejo 2 coisas diferentes. Então, esse primeiro ponto, eu não tenho interesse em responder ao que quer que seja. Eu vou dizer, bem, talvez eu parecesse um idiota, mas eu não vou absorver a mensagem que você está tentando me enviar. Mas é uma ação muito mais dominante dizer, não tenho interesse em devolver o que você está me enviando. Entendeu? Mas você usa a frase não tenho interesse. Não tenho interesse em falar sobre a sua opinião sobre a minha performance. Ah, interessante. Você entende?
Claro, não é algo que você queira começar, porque isso pode parecer defensivo. Isso pode parecer que você tem problemas. Mas a ideia é que, quando você diz não tenho interesse, você está deixando claro que eu não tenho. É como se você estivesse dizendo isso enquanto faz a coisa da lata de lixo. Eu realmente não tenho interesse nesse tipo de comida. Não é bom para mim. Não combina bem comigo. Mas o que é bom é o que você disse sobre X, Y, Z. Então, imagina essas palavras como parte de, digamos, é a sua dieta. Desculpe, sou um pouco intolerante à lactose. Vamos pular o leite. Quais são 3 jogadas poderosas em conversas que realmente te preparam para o sucesso em qualquer conversa? Número 1 é o silêncio. Apenas nada. Então, se alguém disser algo que é sarcástico, a melhor jogada é não dizer nada. Você apenas recua e olha ao redor ou olha para cima, para o lado. Tô te dizendo, 9 em cada 10 deles não suportam isso. Sério? Eles não suportam esse silêncio, porque então é espalhado. Você acabou de expor. Em vez de você encobrir com algo que diz, desculpe o que você disse, você deixa isso aberto. E você está tipo, essa é a melhor imagem que você vai apresentar agora? Essa é a que vamos escolher? E se você apenas deixar esse silêncio lá, muitas vezes, você provavelmente ouviu isso. E aí eles dizem, eu não deveria ter dito isso. Você tem que dar a eles essa chance, sabe? Tem que deixar isso rolar. Esse é o número 1. Sim, o número 1 é você dar a eles a chance do silêncio. Número 2 é reconhecer que pode ser sem reconhecer que é. Você diz... Me dê um exemplo. Você fala, talvez você tenha razão. Eu não disse que você está certo, mas talvez você esteja. Talvez você tenha razão. Mas é esse pedaço de humildade que diz, bem, talvez você tenha razão. Uma vez que eu tive um cara que disse, eu estava fazendo uma interpelação com ele. Todos vocês advogados, piores coisas que já aconteceram para a América, esse tipo de conversa. E eu disse, bem, talvez você tenha razão. Mas hoje vai ser apenas uma conversa entre nós. Tudo bem se você falar apenas com Jefferson? Ele disse, sim, posso fazer isso. Então, é a habilidade de apenas dizer, bem, talvez... Mas eu poderia ter ficado realmente na defensiva com ele. Eu poderia ter escolhido levar isso para o lado pessoal, em vez de deixar para lá. A outra jogada poderosa é adiar o momento. Então, quando você está bravo, geralmente não é o melhor momento para fazer isso. Quando você sabe que fez algo errado, você quer que alguém fique bravo com você, tipo, lute comigo, por favor, eu sei que fiz algo errado, vamos resolver isso, vamos falar sobre isso. Você quer conversar sobre isso ao meio-dia? A gente pode agendar isso para amanhã ou outro dia. Sim, Ok, fico feliz que você tenha dito isso. Bem, então eu não tenho realmente meus pensamentos formados sobre isso. Mas por que não marcamos para falar sobre isso ao meio-dia amanhã? O que você acha? Agora eles pensam, oh meu Deus, eu acabei de dizer algo que não deveria ter dito. Mas essa é uma maneira muito melhor de lidar com isso, porque nesse ponto você não perdeu confiança, você não perdeu credibilidade, você manteve que você é o único no controle o tempo todo. Estou te dizendo, a chave é apenas começar com a respiração e escolher ficar quieto. Se você dissesse algo para mim e eu respondesse imediatamente, como se você dissesse, eu não sei, você gosta de chá de matcha? E eu respondesse, não, em comparação a mim, pensando, não. Há apenas uma conotação diferente quando você pensa, sabe? Quando você pensa sobre isso. Há cerca de uns 14 anos, alguém me deu uma frase que se tornou uma das formas mais poderosas de linguagem que eu usei nos últimos 14 anos para me ajudar a conseguir quase tudo que eu quero ou mais do que eu já tenho. E eu uso o tempo todo. Quando eu peço um café, eu uso. Quando eu vou a um hotel para conseguir um upgrade, eu uso. Quando eu trabalho com parceiros e colaboradores, eu uso. E a frase é, qual a chance? Qual a chance de você me dar um desconto? Qual a chance de você me dar um upgrade nesse quarto de hotel? Boa. Qual a chance de você me colocar na primeira classe? Qual a chance da gente colaborar de uma maneira maior?
a chance de você me dar um pouco mais disso. E eu usei isso repetidamente porque continua funcionando. Eu uso como um jogo diário, né? É. Qualquer loja eu entro e digo, qual a chance de você me dar 10% de desconto? Só pra ver, né? que eles dizem. Se você consegue fazer algo acontecer. Porque se a gente não pede, a gente não consegue. É só uma maneira de ser lúdico, né? Uma maneira de ver como eu posso convencer alguém a fazer algo que talvez eu não devesse Da estar hora. conseguindo, É. mas... E muitas vezes funciona. E onde acontece o inesperado, né? E existe uma outra linha de comunicação, talvez até inconsciente, que você usa consistentemente, que parece ajudar você a convencer as pessoas para poderem dar mais daquilo que você quer. Eu uso, cara. De verdade. Qual a chance? Sério? É. Eu uso isso quando parece haver um impasse entre o outro advogado. Olha, qual é a chance de o cliente de vocês conseguir fazer X, Y, Z? Também tento separar o advogado do cliente, da mesma forma que faço com o recepcionista em relação ao hotel. Certifico-me de reconhecê-los como pessoa, porque reconheço a luta deles pelo que estão passando. Então, se eu conversar com o advogado e disser, olha, consigo imaginar todas as atualizações que você tem que fazer ou todo o trabalho que está fazendo, sei que está fazendo o melhor que pode para o cliente. Entre nós dois, qual é a chance de conseguirmos fazer XYZ? Ou se eu fizesse, ou se eu dissesse, ou se eu incentivasse meu cliente a fazer isso, é algo que eu deveria fazer? Isso lhes dá algo para pensar. Da mesma forma, digamos, em um hotel ou algo assim, consigo imaginar que você acabou de passar. Quanto tempo dura o seu turno? Sim, 7 horas. Ah, meu Deus. Sim, isso vai ser... Então você cria essa conexão com ele e diz, estou falando com você individualmente. É, exatamente. Poderoso. Eu quero voltar ao assunto dos ataques de pânico por um momento. Porque parece que você realmente estudou e pesquisou muito sobre como poderia gerenciar isso e ter uma relação melhor com a ansiedade e o estresse que você sentia durante 8 dias. Você teve mais ataques desde aquele momento? Cada vez menos. Menos e menos, tipo 5, 10 minutos de duração? Bem, provavelmente não tive um ataque de pânico. Fiquei muito perto, provavelmente, nas últimas 3 semanas. Mas o que acontece é uma sensação de água fervente. Consigo sentir a água ferver e consigo senti-la em meu corpo, sabe? Consigo sentir nos dedos. Sensação de formigamento, é? Sim, sim. E eu normalmente não sou alguém que fica mexendo a perna. Mas se de repente minha perna está tremendo, então eu penso, ok, algo está acontecendo. E então isso me diz imediatamente que está tudo bem, o que estamos fazendo, o que está acontecendo. Sou capaz de fazer uma verificação comigo mesmo de como tem sido, mas tem melhorado muito, viu? Sim, melhorando? realmente está. A terapia ajuda. Isso foi realmente a fonte. Não se sentir sozinho nesse ecossistema que eu não pedi, esse nunca foi meu objetivo. Como se eu puder conseguir tantos... Seguidores, é? Sim, foi tipo, vamos lá, eu não sei, tenho alguns minutos, vamos conversar com meu telefone. Como tem sido o relacionamento com a sua esposa e filhos desde que você experimentou o crescimento da sua audiência, mas também o estresse e os ataques de pânico que você experimentou nos últimos 6 meses? Como sua esposa apareceu para ti e como isso fez você se relacionar com sua família de uma forma diferente? Bem, ter filhos me tornou muito mais empático como pessoa. Vou te dizer que uma maneira de nos relacionarmos uns com os outros é quando eu os vejo começando a ficar realmente emocionais. Consigo me ver nisso, sim. Meu filho se parece muito comigo, então é muito mais esse diálogo interno infantil. Mas eu estou dizendo a ele coisas que gostaria de ter ouvido, tipo, cara, está tudo bem chorar, apenas deixa sair, deixa sair. Não, sim, eu nunca ouvi isso, mas eu não vou cometer esse erro. Então, meu filho é extremamente emotivo o tempo todo e eu adoro isso. Ele é emocional com filmes, eu adoro isso.
Tive que ver o que vou cometer esse erro de tentar parecer que Jefferson tem tudo sob controle. Essa máscara, né? Sim, esse eu tenho controle de tudo. Apenas deixa sair, cara. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele só vai chorar e dizer, não consigo evitar. E você vai falar, não precisa. Tá tudo bem, cara. Está bem. Os meus 2 filhos são extremamente empáticos com filmes. Compartilhei algo antes. Isso não foi há muito tempo. E meu filho disse, como foi seu dia, pai? Foi bom, amigo, foi bom. E ele disse, o que você fez? Eu disse, bem, foi bom, foi bom. Honestamente, não foi bom. Foi um dia realmente terrível. Foi um dia ruim. Eu estava cansado. E mais tarde, naquela noite, ele veio até mim novamente e disse, então, por que você me disse que seu dia foi bom quando não foi? Eu disse, o quê? Ele disse, você disse que foi bom, mas não disse como se fosse bom. Eu disse, como você sabia? Ele falou, você disse como se não fosse bom. Você disse como se tivesse sido um dia ruim. Você usou palavras diferentes. E aí você falou de uma maneira que não parecia que era. Uau! Eles sentem tudo. Sim, eu fiquei, como você sabe, tão jovem, ele já pôde perceber, ele viu que eu não estava bem. Uau! Então, esse aspecto, quando você pergunta como minha esposa tem se comportado comigo, ela me permitiu ter tempo para explorar. Ei, você precisa se certificar de cuidar de si mesmo. E ela é incrível em apoiar qualquer coisa que eu esteja fazendo. E apoiamos as carreiras um do outro. Ela tem uma carreira em tempo integral, fazendo o que gosta na escola, na faculdade de Direito, e eu tenho minha carreira legal. E em termos de mídia social, não afeta nada. Você poderia chamar o Finstagram em casa? Não, em minha casa isso não existe. É apenas meu pai, minha mãe, meus filhos, a bagunça. Isso é tudo que é. Agora, ela é muito apoiadora. E eles sabem que, de vez em quando, papai vai fazer um vídeo, porque eles querem fazer vídeos. Eu tenho curiosidade com sua criação, que parece que você teve uma ótima criação, mas talvez algumas coisas que desejasse ter como experiência de uma certa forma de paz ou vida, ou com o que você passa agora, construindo a sua carreira, se casando cedo na sociedade de hoje, né? E agora tendo audiência, presença. Se você pudesse ensinar aos seus filhos 3 lições agora, quais seriam essas 3 lições que você gostaria de ter conhecido quando era mais jovem ou que você simplesmente queira passar? Uma delas seria sempre ser autêntico em relação a quem você é pessoalmente. Nunca tente ser ninguém além de quem você é. Posso te dizer que toda vez que senti que precisava ser outra pessoa, foi a escolha errada. Sempre que tentei ser mais ou menos do que exatamente quem sou. Vejo isso como apenas um andar em um elevador. Não significa que é um andar melhor ou pior. Você precisa estar exatamente onde está destinado a estar. 2. É que é bom cometer erros. Eu cresci em uma casa onde era muito... Vou admitir, isso foi colocado em mim. Expectativas de ser o melhor em tudo que você pode ser. Você poderia ser o que fosse, eu só aproveitava. Mas o entendimento de que eles não precisam colocar essa pressão sobre si mesmos. E número 3, é ser gentil com todos. A gentileza, ela nunca muda. As pessoas a valorizam agora e vão sempre valorizar no futuro também. A gente podia falar por horas, mas nosso tempo está acabando rapidinho, então Jefferson_Fisher no Instagram, em todas as redes sociais, vocês podem encontrá-lo, eu vou linkar tudo lá. Legal, obrigado. Você tem um livro que você está trabalhando, então provavelmente vamos ter você de volta no futuro, quando for lançado. Quero que as pessoas sigam você nas redes sociais. Eu espero que a gente possa se ver em breve no YouTube. E você faz um vídeo diário, cara. Parece que quase todo dia você dá sabedoria a partir de lições diárias, cara, que é muito legal, do direito, da sua experiência de vida. É inspirador ver você criar a partir de um lugar de generosidade, de um lugar de serviço. Então, eu quero agradecer você pela consistência e também quero te agradecer por falar sobre os ataques de pânico que você teve. Foi difícil. E por ser vulnerável com sua comunidade, dizer, galera, é algo que eu nunca vivi,
Eu amo ter essa comunidade, mas também eu sinto essa pressão e essa sobrecarga que eu nunca vivi antes. E eu acho que é poderoso falar sobre isso porque o que a gente mantém escondido continua a se manifestar e prejudica a gente, estressa a gente. Então o fato de você falar sobre isso está permitindo que você libere um pouco disso e relaxar. Eu não estou dizendo que vai resolver todos os problemas que você tem mental e emocionalmente, mas permite que você se liberte. Então eu quero te elogiar por não ter tudo resolvido, por não dizer a coisa perfeita toda vez e por se permitir expressar como você se sente. Parece ser o que o seu corpo precisa, né? Sim, obrigado. Você colocou bem. Então eu quero te agradecer sobre isso e tem uma pergunta que eu faço a muitas pessoas, né? Eu tenho 2 perguntas finais para você, mas antes de fazer essas perguntas, tem uma pergunta que eu faço a muita gente aqui, que chegam ao sucesso ou ao crescimento de sua audiência rapidamente no período de tempo, que parece ser da noite para o dia, ou de meses, ou um ano, onde conseguem essa audiência gigante. Eu faço essa pergunta, eu tô curioso porque eu quero que as pessoas ouçam a resposta. Então, se você pudesse voltar antes do seu primeiro vídeo no Instagram, 1 ano e meio atrás, ou foi quando você fez isso, quando não tinha muitos seguidores, se pudesse voltar e se perguntar numa escala de 1 a 10, quanta paz interna e alto amor você tinha por si mesmo, 10 sendo um nível muito alto, de forma humilde, 1 sendo caos total e estresse interior em você. Onde você estava nessa escala de 1 a 10? Antes das redes sociais, de crescer. 10 sendo muito tranquilo e calmo, confiante, com menos estresse, e 1 sendo caótico. Tava num 8. Tinha um senso de, você tem certeza de que quer se expor em um telefone em seu carro? Você sabe que seus amigos vão ver isso, né? Eu não estava preocupado com estranhos, estava preocupado com amigos. Você pode ter todos esses seguidores que realmente se importam com você, mas às vezes um amigo seu vê isso e acaba não gostando. Eles não gostaram, o que eles acham de mim é... Então é muito mais fácil ficar na sua cabeça em relação às pessoas que estão no seu círculo do que os de fora. Você estava num 8 antes de começar tudo isso. E agora, onde você diria que está nos últimos meses? Como você está? Bem, eu diria que tô nos 9 agora. Então você tem mais paz e mais alto amor. Sério? Sim. Bem, se não fosse pelo que passei no início deste ano com a ansiedade, isto realmente me fez abraçar a mim mesmo de uma certa forma. Porque eu estava me colocando em um lugar de... Eu sempre fui bom em dizer, ok, vou fazer um vídeo e eles vão gostar ou não, eu acho. Você simplesmente vai para casa e vive a vida. Mas é um aspecto diferente aqui, de que eu sinto muito que estou cultivando uma comunidade de pessoas com ideias semelhantes que... Quando eu postei aquele vídeo explicando sobre a minha ansiedade, foi um vídeo muito difícil para eu conseguir fazer. É um vídeo muito difícil para eu assistir. Mas a demonstração de amor que veio daquilo foi incrível. Agora, parece que eu tenho muito mais... É estranho. Sinto que estou mais conectado a eles de alguma forma do que antes. A vulnerabilidade, a conexão... Então você estava se abrindo de um jeito diferente. Onde você estava nessa escala no início do ano, quando você passou pelo ataque de pânico? Como você estava? Eu estava em 2, talvez. Sim, eu não estava bom. Desde quando começou, até o momento antes do ataque de pânico, eu tinha caído muito. E é isso que eu quero que as pessoas entendam aqui. Porque tem muita gente que quer ter mais sucesso, mais seguidores, mais oportunidades financeiras, mais coisas vindo em sua direção. E eu não conheço ninguém, talvez uma pessoa tenha sido mais feliz ou mais tranquila. 1 ano ou 2 depois que o sucesso veio rapidamente. Opa, certeza. Eles sempre estavam um pouco abaixo do que estavam antes da imprensa chegar, das oportunidades, porque ainda não tinham aprendido a administrar. E parece que você está aprendendo isso agora, né? Onde você se sente tranquilo, confiante, calmo. Se não fosse por isso, eu estaria lá como eles. E apenas tentando manter a cabeça em cima da água, né?
E isso sempre me surpreende. Eu acho que eu não deveria me surpreender agora, mas a maioria de nós não está preparada para o crescimento de uma audiência tão rapidamente assim, para um crescimento financeiro tão rápido. Embora a gente pense que nós queremos coisas específicas, talvez não estejamos emocional, mental, fisicamente prontos para a pressão psicológica. Que parece que foi a pressão que você teve, né? Agora eu tenho essa audiência, eu tenho que entregar e não dar informações erradas, e se eu desapontar, né? Isso mesmo. Essa pressão, né? Da qual você não pode escapar, a menos que pare, Sim, né? a menos que você pare. Isso não foi algo que busquei fazer. Não foi como vou ser o influenciador e mergulhei. Não, eu tava pensando, vou fazer um vídeo aqui e ver como... Tentar ajudar as pessoas. Sim, é. vamos tentar. Sobre o que eu gosto de falar. A questão é que eu fiz isso porque eu gosto de falar sobre isso. E se as pessoas gostarem de ouvir, acho que vão ouvir. Então pedi às pessoas que me seguissem e no final descobri que elas fizeram isso. E aí foi um jogo completamente diferente, onde de repente você olha ao redor e pensa, pera, se eu comparar isso com o tamanho da minha cidade atual, da minha cidade em que eu estou, o tamanho tá bem maior. Isso é 50 vezes o tamanho dela, né? Sim, não, nem de perto. Então, eu tive um amigo meu que disse, você sabe que tem X quantidade de seguidores. Isso é como X quantidade de estádios do Dallas Cowboys, ou algo assim. E eu disse, por que você me contou isso? Foi a primeira coisa que me veio à mente. Claro, claro. Mas é como você disse, absolutamente. Eu não estava emocionalmente preparado nesse nível para essa quantidade de olhares, para essa quantidade de pressão. E só foi até que meu corpo literalmente desligou, dizendo, agora temos que acordar e ter certeza de que você está cuidando de si mesmo. Porque o 2 em que você estava, rapidamente estava começando a ficar negativo. Exato. E é aí que as coisas ruins Com acontecem, força, né? Se você não lida com isso. Eu fico feliz que você esteja nessa jornada, que você se sinta à vontade de entrar em contato a muito. qualquer momento, se precisar de apoio para conversar também. A gente está por aqui. Sim, com certeza, com certeza. Significou muito que você Com certeza. estivesse aqui. Com certeza. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo, se chama As Três Verdades. Imagine que você pode viver o tempo que quer e é seu último dia aqui na Terra. Você realizou sonhos e experiências que quis realizar, mas por alguma razão, todo o seu material, seu conteúdo, seus vídeos, os livros que você fez, tudo isso tem que ir para outro lugar contigo. Não vão estar mais nesse mundo. Tá. E essa conversa desapareceu. Mas é o seu último dia na Terra e você pode deixar para trás 3 verdades. 3 lições que você compartilharia com o mundo, e isso é tudo que a gente teria para se lembrar da sua sabedoria. Então, quais seriam as 3 verdades ou lições para você? Número 1 é o melhor conselho que recebi do meu avô. Ele era um antigo advogado do leste do Texas. Ele disse, rapaz, você não pode olhar para trás e arar um sulco reto. Isso sempre ficou comigo. Significa incentivar as pessoas a estar no momento, no presente. Se você se concentra no que está fazendo, em vez de procurar a próxima preocupação, sua cabeça sempre estará no lugar certo. O número 2 é que você deve tratar as pessoas da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Apenas aquela regra de ouro muito básica que todos nós já ouvimos. Mas às vezes são as coisas que ouvimos com mais frequência que realmente absorvemos menos. E muitas vezes ignoramos isso. E o número 3 seria que, sempre que puder, mostre bondade às pessoas, porque você nunca vai se arrepender disso. Há tantas coisas que parecem que ao longo das gerações da nossa existência nós apenas fazemos errado. Não foi nossa culpa, simplesmente não estávamos prontos. Pensávamos que medicina era algo diferente do que pensamos que é agora. Onde você olha para como lidamos com a punição ou o entretenimento em comparação com agora. Mas a bondade não é afetada pela inflação ou recessão ou pela desvalorização. Um pouco de bondade pode ser algo simplesmente inestimável. Eu adoro isso, grandes verdades. Pergunta final, Jefferson, qual a sua definição de grandeza? Grandeza é a capacidade de se apresentar como você é, em todos os níveis e em todas as fases que você está destinado a estar. Estava ali sentada ouvindo, pensando, chorando, fazendo promessas e todas essas coisas, sabendo que precisava mudar minha maneira de viver. Ele não teria a chance de fazer tudo de novo